falar de um que se chama tapas. Tapas, no sentido mais amplo do yoga, talvez seja uma palavrinha que vocês já ouviram falar, que é um tipo de calor. Então, assim, tapas, ele diz respeito a um tipo de calor. Mas um tipo de calor que surge numa situação específica também. Porque não é qualquer calor, mas é um tipo de calor que surge numa situação específica. Vocês já ouviram lá uma outra palavrinha chamada japa, né? Então tem lá o japamala, né? Não tem o japamala? Então você faz japa com um mala. O nome disso aqui é mala e japa é o que se faz com ele. Ou seja, japa é uma passagem de um para o outro, onde você vai caminhando, vai dando um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez, e ao dar cada passo, então ao fazer japa, você gera tapas, você gera um calor. Quando você se move, você gera calor. E o japa, no sentido mais amplo das tradições espirituais, é você a cada dia conectar um dia no outro, um dia de ação no outro, e você vai se conectando a cada uma dessas contas que são cada dia, cada hora, cada segundo, cada instante, e vai gerando esse calor. Esse calor é um reflexo, é uma consequência de uma condição de ação que está conectada. Então, assim, por isso que quando nós estamos meditando, fazendo um japa, é possível gerar tapas. Tá? Então, é um calor que surge de uma condição específica, não é de qualquer condição. Então, uma condição de inconsciência não vai gerar tapas. A consciência é que gera tapas. Tá? Então, é o envolvimento do ato consciente em favor de um fluxo único da vida, dessa conexão única com a vida é que gera tapas. Só que se a gente fosse pensar assim, que é um tipo de ação que pode gerar um calor, um tipo de ação de um ambiente específico que pode gerar um tipo de calor. Isso é tapas. E, como o Niyama está apontando, algo que surge internamente. Então, vem de dentro para fora, que é muito relevante a gente compreender também. Então, é um tipo de calor também que vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Você não sente de fora para dentro, você sente de dentro para fora. O tapas é o seu próprio ali, a sua própria condição de presença interna, é um calor que é gerado de dentro para fora. Só que para gerar calor, se a gente fosse voltar lá, né, nos primórdios, nos tempos mais primitivos, quando o humano aprende a fazer fogo, foi friccionando coisas, certo? Criando contraste, criando atrito. Então a gente criou atrito e através do atrito gera-se calor, certo? É assim que o fogo surge. O fogo surge a partir do atrito, de um atrito que vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e, ao se esquentar completamente, pega fogo em tudo. Nós temos essa referência aqui, porque essa referência vai ser interessante para a gente entender por que na maioria dos textos, vocês vão encontrar tapas sendo traduzido como austeridade. A austeridade, se vocês forem buscar, o sentido de austeridade é um tipo de, vamos colocar assim, um tipo de disciplina, mas que pressupõe um tipo de sofrimento junto. Algo assim como o que as pessoas iriam chamar de penitência. Então, um tipo de disciplina que pressupõe um tipo de sofrimento junto. E as pessoas chamam isso de tapas, austeridade, ou disciplina, tá? Mas é uma autodisciplina. Mas sempre as pessoas entendem como um tipo de sofrimento. Quando as pessoas falam de tapas dentro dos yamas e niyamas, elas vão entender isso como algo em que você faz e que gera um sofrimento. Vamos entender aqui, porque não é qualquer sofrimento. E as pessoas delas, elas se equivocam, e aí o que pode trazer de equívoco nessa leitura de que tapas é um tipo de ação que gera um sofrimento, ou um tipo de disciplina que gera um sofrimento, que você vai buscar coisas para sofrer, independente do que seja, sem considerar o contexto e sem considerar a motivação daquela ação, o que é determinante. Então, não é qualquer tipo de sofrimento que gera tapas. Assim como eu apontei lá, não é qualquer tipo de ação que gera esse tapas. Precisa ser envolvido um processo de consciência e de direcionamento dessa ação que pressupõe um comando dessa própria instância da vida, dessa amplitude da vida, que a gente poderia chamar de infinito, de outros nomes para dizer essa consciência universal,
que gera um comando e ao gerar esse comando você corresponde a esse comando, ou seja, você responde adequadamente, não é uma reação, é uma resposta adequada, você responde adequadamente e essa resposta na ação gera tapas. Mas podemos entender que as pessoas fizeram essa correlação porque o calor é gerado no atrito, e atrito, no nosso contexto humano, atrito é dor, basicamente. Nós entendemos atrito como dor, só que atrito é geração de calor ser motivado e surgindo do ambiente adequado. Aí isso gera tapas. Do contrário, é reatividade, é alguma coisa que está acontecendo na vida que gera um ambiente que parece um calor, e porque esse calor vem do mesmo lugar, vem do NAB, a raiva também é um tipo de calor e nem por isso é tapas. Tá? Então nós podemos entender isso. E como nós já falamos ao longo desse ano, quando a gente revisou ali o número 3 junto com o número 7, nós falamos do fogo, e nós falamos que o fogo ele tem uma forma, e que se ele assume a forma adequada, ele gera um calor aconchegante que protege e não que destrói. Aqui nós estamos falando de destruição, assim como lá no Asteia, no Yama Asteia que nós comentamos, é um roubo de uma possibilidade porque você impede que a própria realização ocorra. Então é esse tipo de fogo que queima inadequadamente. Então quando o fogo está numa medida, ele gera um calor adequado, que protege e aconchega, e que você se sente bem, que é o mesmo calor que a sua aura, fazendo agora aqui já a ponte com o nosso objeto de estudo ao longo desse ano, que é o mesmo calor que a sua aura, quando fortalecida, promove para as outras pessoas. Então, por isso que alguém com uma aura muito forte, as pessoas se sentem muito confortáveis perto dessa pessoa, porque gera um calor, um aconchego que as pessoas sentem. Esse calor não vai fazer com que o seu próprio calor seja gerado, mas você se inspira nele. Então você se sente próximo de uma pessoa com uma aura fortalecida e você se sente bem. Você se sente aconchegado, você sente que a pessoa te acolhe. Esse é o objetivo desse calor, desse tapas que é gerado de dentro para fora, que pode ser compartilhado, transbordado. Ao ser transbordado, os outros se inspiram a gerar em si também essa condição de calor. Mas o que eu estou então fazendo aqui, essa crítica inicial a essa condição das pessoas direcionarem imediatamente a uma atitude que gera sofrimento. Então, as pessoas ficam se colocando em atitudes sofridas e elas não estão gerando tapas, elas só estão criando uma maior manutenção do que elas pensam ser a partir desse sofrimento. Então você fica se enfiando em situações sofridas para continuar no mesmo lugar onde você já sempre esteve, na mesma percepção de si, no mesmo local velho, nos velhos padrões, nos velhos hábitos e não se move dali. Então esse tipo de sofrimento não está servindo para nada, a não ser para uma manutenção de quem você pensa ser. E essa é a base, vamos dizer assim, quase que principal da crítica do Guru Nanak a todas as tradições. Quando ele vai criticar o formalismo, ele vai criticar essa ideia que você faz algo sem pensar só porque te falaram que é para fazer aquilo. E que você não traz junto de si a consciência que pode saber e pode experimentar a realização a partir daquilo que é feito. Então o Guru Nanak criticou muito, muito, muito os yogis que abandonavam família, que faziam rituais onde eles mesmos se sacrificavam, ou eles viviam em penitência. Ele fez críticas duras a esses yogis, porque ele percebia que esses yogis não estavam fazendo aquilo de um ponto de partida adequado. Eles estavam criando uma manutenção do que eles pensam ser. Agora aqueles yogis que fazem aquilo e que só tem aquilo para ser feito e eles não têm um outro senso de referência a não ser fazer aquilo lá que eles estão fazendo. Então o Guru Nanak aponta uma crítica em relação a isso, que é a mesma crítica que eu estou apontando aqui, a utilização dessa palavra tapas para uma condição, um tipo de ação que gera sofrimento e isso ser tapas. Não é qualquer ação que gera sofrimento que é tapas. Mas, no entanto, as escolhas que nós fazemos na vida normalmente geram um tipo de sofrimento. E vamos pensar assim, naturalmente, ao longo da nossa vida, nós sempre estamos sendo colocados diante de dilemas, em que você precisa fazer escolhas. A escolha mais básica que nós sempre brincamos aqui no ambiente de yoga é acordar cedo para fazer seu sadhana. Você tem que fazer uma escolha de acordar cedo para fazer seu sadhana. Um exemplo básico. À medida que você vai conscientemente optando por aquilo que gera um desconforto, mas está alinhado com o processo de desenvolvimento daquilo que você veio fazer aqui nessa encarnação. Isso vai gerando tapas. Toda vez em que você opta conscientemente
entre algo que é mais confortável e algo que é desconfortável, mas que o desconfortável vai criar um ambiente de liberação, você está gerando tapas, mas conscientemente. Esse processo você está conscientemente alinhado. É um exercício a cada instante de escolha, de permanecer na sua missão. E aqui tem um professor que eu ouvi recentemente fazendo uma abordagem sobre isso, ele fez uma diferenciação que é interessante para a gente, eu vou apontar para vocês, que é a diferença entre o missionário e o mercenário. Os dois podem estar fazendo a mesma ação. No entanto, a motivação do mercenário é o benefício que vem depois, o pagamento. Então, a motivação do mercenário é o pagamento. E a motivação do missionário é a transmissão, é a liberação daquilo do qual ele está servindo. Quando você está querendo um benefício com aquela ação que você está fazendo, você está querendo um recebimento para aquela ação, seja no ambiente até espiritual, mas você está querendo receber algo, é um salário que você está querendo receber do ambiente espiritual por ter feito alguma determinada ação. Essa ação não vai gerar tapas, porque ela está esperando uma recompensa. Quando você está na missão, você não está esperando recompensa, você está em completo serviço. Então, tapas, nesse sentido, para a gente, está muito mais relacionado com o ambiente do serviço, com a nossa capacidade de servir completamente essa instância universal que gera um comando, gera um estímulo e que você pode responder adequadamente a esse estímulo. Esse é o contexto onde tapas é gerado, e não você ficar se sacrificando simplesmente pela imagem de quem se sacrifica, ou esperando que algo em troca chegue até você porque você está se sacrificando. Não, tapas é gerado num contexto onde é inevitável aquela ação. Então, mesmo o seu sadhana, e aí agora você pode tentar reformular essa ideia de sadhana dentro de você, mesmo o seu sadhana, você não está fazendo para ter uma recompensa, você está fazendo porque você está a completo serviço. Pelo menos se você conseguir observar por essa ótica, você vai entender que isso é parte do que você está fazendo como serviço na vida. Sem essa preparação do sadhana, você não vai conseguir servir adequadamente. Então, o sadhana, neste sentido, é uma preparação deste servir. Também é servir, porque você está criando um ambiente onde o servir pode acontecer, onde aquela doação em nível máximo que nós estamos comentando esse ano, perdoar, pode acontecer naturalmente, sem nenhum esforço, simplesmente pela força. Então, tapas é gerado por um tipo de calor que surge dessa condição de adequação ao ambiente da força. Só que, para que esse ambiente seja construído, a gente precisa romper barreiras, resistências. Assim como o fogo, para ser gerado, precisa de atrito e fricção. Então, eu ouvi uma pessoa também, esses tempos, falando de uma analogia que eu achei interessante, que cabe aqui para a gente também, e que é uma pessoa da aviação, e ela estava fazendo uma leitura de como ela via o processo de um avião decolar, por exemplo. Então, quando o avião vai decolar, essa pessoa estava contando que para decolar, o avião precisa de resistência. Então, ele precisa de um vento contrário para conseguir decolar. Veja que interessante, para que nós conseguimos decolar, nós precisamos de um vento contrário que continue nos motivando a subir. É a mesma, essa analogia vale para essa condição de tapas e para essa condição do avião. Quando o avião sobe e ele está em cruzeiro, está em velocidade constante, seguindo a sua viagem, o que favorece mais é um vento que vem de trás, fazendo com que, inclusive, o avião pegue mais velocidade do que a própria capacidade que ele tem. Então, os aviões, quando estão viajando em velocidade de cruzeiro, mas eles pegam um vento de trás, eles aumentam a sua velocidade. Aí aqui nesse sentido é a condição de quando nós chegamos e nós estabilizamos o nosso processo do servir. Quando nós estabilizamos esse processo de servir, uma força que vem de trás, que a gente não sabe nem de onde vem, que aqui no nosso contexto nós já podemos compreender que vem dessa força cósmica universal, impulsiona a gente a fazer coisas que nós nem imaginávamos que conseguíamos. Então você faz mais coisas do que você pensava conseguir fazer. Você sente mais intensidade, mais força, você sente que está sendo nutrido. É essa força que vem de trás, que só aparece e que só é adequada no momento em que você está realizando. Quando você está se preparando, você precisa de força contrária para se preparar, para poder conseguir sustentar essa intensidade no movimento do voo. E esse calor que é gerado quando você está alimentado por essa força. Então, você gera um calor quando você está direcionando a atenção
e você está direcionando o seu propósito, a sua realização para a preparação do ambiente, que é a decolagem. Então você está gerando calor, porque apesar. E aí é nesse momento que a coisa é sofrida, que tem essa geração da dor, porque é difícil você subir com uma força contrária. No entanto, esse é o melhor ambiente para que tapas seja gerado, porque há o atrito, e aí então você pode subir até a altura necessária para servir adequadamente. E quando você está nessa altura necessária, aí uma força vem e te impulsiona. E para fechar os processos, quando você termina processos, também há uma força de resistência. O avião, para pousar, também precisa de uma força de resistência para um pouso adequado. Então, quando a gente acha que você já subiu, já se preparou e já agora só está recebendo os louros, né? Que é essa força contrária, seguindo intensamente na sua missão, quando você encerrar ciclos, você vai encontrar resistência de volta. E veja se não é o que acontece com a gente o tempo inteiro. Então, nós encontramos resistências para a gente se preparar. E quando a gente se prepara, encontra essa sabedoria que nos impulsiona, e quando termina aquele ciclo, encontra toda uma resistência para fechar aquele ciclo, porque você já não quer mais sair daquela condição, você quer ficar só recebendo aquela força, no entanto, você é impulsionado para uma nova viagem. Você precisa encerrar aquela viagem para ir para a próxima. Etapas está envolvido em todas as etapas, desde que, lembra, o contexto seja da consciência e dessa amplitude, dessa atitude ampla para servir. Aí sim você vai decolar com resistência e gerar calor, você vai receber o calor que vem de fora, que você nem sabe de onde está vindo essa força, essa intensidade, e ao mesmo tempo vai gerar um calor necessário para encerrar os processos e recomeçar outros. Então, esse processo é interessante para a gente compreender essa analogia, deixar ela pontual, porque basicamente o que a gente vai fazendo ao longo dos processos da nossa vida, a gente não se dá conta. E a gente, quando está lá voando, acha que vai ficar voando para sempre sem encerrar ciclos. E cada ciclo, como nós vimos lá no início do ano, no caso dos ciclos, dos setênios da nossa vida, cada ciclo precisa ser iniciado e começado. Então, quando se encerra um, nós também precisamos enfrentar uma resistência. É sofrido, é doloroso. Tapas, é isso que quer dizer essa disciplina com um tipo de sofrimento, mas é que esse sofrimento é mais no âmbito do sacro ofício, do sacrifício, do trabalho sagrado, daquele trabalho que tem um propósito, da missão, do missionário, e não do mercenário, daquele que só quer os benefícios daquela viagem. Não, aqui nós temos um propósito, o propósito de servir. E essa é a condição de quem se lança na jornada do yoga, do serviço completo. Então você tem que estar à disposição do servir. Não é mais sobre você, é sobre o serviço. E aí o que é necessário ser feito para que esse serviço aconteça? Eventualmente, você vai sentir um desconforto por estar se movendo por locais onde você não gostaria de estar se movendo, mas que você precisa para servir. E essa é a condição de tapas. Então é esse movimento do desconforto, essa saída da zona de conforto para o desconforto, para o desconhecido, mas um desconhecido que te abre para uma amplitude. Esse movimento de sair do conhecido para o desconhecido é que é desconfortável e que gera tapas. Tá? É essa a característica desse niyama. E hoje, para completar essa atitude de se manter nessa condição de presença e de seguir fazendo aquilo que lhe cabe fazer, a prática de hoje vai ser um cria para autorresiliência. Então, para que a gente consiga se sustentar nessa condição de romper as barreiras e de se manter alinhado enquanto rompe as barreiras da decolagem. Então, quando está difícil subir, quando o ar está contra. No entanto, quando esse ar está contra, é o momento onde você está subindo, você está se colocando na altura, na altitude adequada, para então servir, então receber essa intensidade de um fluxo de força que vem e que simplesmente te carrega. É quando o Akal fala que a decisão nos toma. Né? Então é nesse momento que você não decide nada, simplesmente a decisão te toma como um ímpeto e aí você age. Mas ela vai sendo construída nesses pequenos momentos, nessas pequenas decisões em que você cria um alinhamento e que você entende por que fazer aquilo. Então por que você escolhe isso em relação ao outro? É porque isso está a serviço do meu propósito, do meu serviço. É por isso que eu preciso ir para cá. Então essa é a força e é a bússola que você usa para se guiar. E que não é o confortável, como é naturalmente estimulado no nosso modelo social. Todas as escolhas que você é estimulado a fazer é pelo conforto. E tapas não é isso. Tapas é você escolher aquilo que é necessário, mesmo que desconfortável. Então daí vai surgir
uma intensidade de calor e de força. Ação. Ação é calor, é 3, é NAB. E é por isso que nós vamos mergulhar nessa condição.